Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além da Aparência. Eu sou o Dr. Eduardo Álvares, dermatologista, e hoje vamos explorar a conexão entre dermatologia e oftalmologia, com uma convidada muito especial. Ela é uma renomada oftalmologista com especialização em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa, além de ser vencedora de vários prêmios em festivais de vídeo científico. Estou falando da minha querida doutora Paula Velasco. Seja bem-vinda, Paula. Querido, muito obrigada pelo convite. Eu já quero começar elogiando o nome do podcast, que eu achei muito criativo. E achei tudo a ver, né, com o que você traz no seu trabalho, com a essência de você como profissional e com a essência do que a gente vai falar hoje, né? Com tudo a ver, né, Paulinha? Tudo a ver. Então vamos lá, Paulinha. Para começar, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória na oftalmologia, suas áreas de especialização e por que você escolheu oftalmologia. Tá. Oftalmologia vem de berço, né? Meu pai é oftalmologista, professor, tem uma história muito bonita dentro da oftalmologia. Mas, apesar disso, ele nunca me pressionou, nunca me influenciou a fazer. O que me influenciou foi a paixão que ele tinha pela oftalmologia, como ele exercia a profissão. E aí, ao longo da faculdade, eu fui experimentando várias áreas, inclusive até naveguei um pouco na dermato, quase que foi para dermato. E aí eu não passei direto e fiquei um ano estudando. Nesse ano, eu decidi explorar a oftalmologia. E aí me apaixonei, principalmente pela parte cirúrgica. Então, eu fiz, no final das contas, né, depois da oftalmo, cirurgia de catarata e cirurgia refrativa, que é a cirurgia de correção de grau para tirar o óculos. E aí, os resultados disso são muito incríveis, né? Porque você vê o paciente que não enxerga, enxergando melhor. E aí, eu entendi por que meu pai era tão apaixonado pelo que ele fazia, porque realmente é apaixonante quando você vê o paciente feliz, né? Então, eu fiz faculdade de medicina em São Paulo, na Universidade de Mogi das Cruzes, que é interior de São Paulo. Depois eu fiz residência na Faculdade de Medicina do ABC. Fui aluna do meu pai lá, inclusive, ele é professor lá, chefe da cadeira de cirurgia refrativa. Foi um grande prazer. E aí eu fiz residência lá e fellow, especialização cirúrgica lá também. E aí a minha vida deu uma reviravolta, depois de viver a vida inteira em São Paulo, né? E fiz toda a minha formação lá. A família do lado da minha mãe era daqui de Goiás, eu vinha passar férias, muitos anos, e senti uma conexão muito grande. E aí, depois de 3 anos trabalhando com meu pai, na nossa clínica, tudo, eu decidi me mudar para cá e estou aqui há 1 ano e meio. Então, teve essa reviravolta, que foi quando a gente se conheceu, que a minha irmã é sua paciente, né? Já morava aqui, a minha irmã. E aí apresentou e a gente ficou amigos. Sim. Que foi muito legal, né? Muito legal. E o que foi o seu estalo, assim? Qual foi a virada de chave para você vir para Goiânia? Olha, sempre teve alguma coisa em mim que gostava de estar aqui. Eu vinha passar as férias e aí eu voltava e ficava triste. Ficava um mês, assim, me sentindo, poxa, que chato voltar. Só que eu nunca ouvia esse chamado, sabe? A vida vai correndo e a gente vai fazendo o que tem que fazer, né? Aquele ritmo da medicina que você entra, você meio que acaba que depois não questiona o caminho, né? Você tem que fazer, tem que concluir e tal. Até que um dado momento faleceu uma pessoa da minha família muito importante para mim. Primeiro faleceu meu avô materno, que era quem veio para cá inicialmente, e depois faleceu uma outra pessoa que era um fundador de um curso de espiritualidade que eu faço parte, um grupo de pessoas, uma fundação, que também tinha sede aqui. E quando essas coisas aconteceram, a minha vida, assim, eu precisei parar para olhar um sentido, né? Para olhar a minha vida como um todo. E eu vi que esse sentido sempre me puxava para cá. E foi, assim, uma decisão difícil mesmo, porque eu tinha uma vida muito boa em São Paulo, né? Do lado dos meus pais, clínica e tudo mais. Eu precisei tomar a decisão de ousar, mesmo sem saber o que ia ser o caminho, e seguir meu coração, né? E alinhar o que eu queria com o que eu faria dali em diante. Então foi assim, esse turning point mesmo, esses falecimentos que me despertaram essa parada, assim. Eu estava esperando você falar nisso, porque como a gente conversa, né? Uma coisa que eu acho muito legal da sua parte é essa parte da espiritualidade, desse viver bem e estar tudo bem, né? Não só a preocupação com ser uma excelente médica, uma médica bem-sucedida, não, essa preocupação que você tem e que eu vejo que no seu Instagram você passa isso com muita leveza. Seu Instagram, eu sempre te falo isso, que é um Instagram gostoso da gente assistir, né? Porque você não fala só do oftalmo, só de doença.
e do jeito que você convive com as pessoas que trabalham com você, com seus pacientes, eu acho que isso dá não sei, me encanta muito. E eu tento muito aprender isso, até o jeito de fazer como você faz no seu dia a dia. E me fala um pouquinho como é esse lugar que você já me falou, né, desse centro que vocês, não sei se é a fundação, não sei, vocês fundaram, vocês têm alguma coisa assim, a sua família, né? Tá. Vamos lá, eu tenho essa composição, ela, na verdade, são dois caminhos. Eu tenho o lado do meu pai, que é o médico, que é extremamente científico, né, racional, e a minha mãe sempre foi uma pessoa muito espiritualizada. Foi a minha mãe quem buscou os caminhos espirituais na vida dela relativamente cedo. E eu tinha uma divisão, assim, eu achava que eu tinha que escolher entre o caminho do meu pai, medicina, ciência, e o caminho da minha mãe, espiritualidade, enfim, né? E eu vivia dividida mesmo, porque eu era aquela criança, a gente brinca em casa, que quando eu tinha dor de garganta, meu pai me dava antibiótico e minha mãe me dava homeopatia. E eu tomava os dois e a gente não sabia o que funcionava, mas funcionava. E aí eu entendi que eu não precisava mais dividir, que eu podia fazer os dois. E que as pessoas têm essa busca pelos dois, e era uma busca minha. Então eu decidi assumir mesmo que isso sou eu, esse todo sou eu. E a forma como eu lido com as pessoas tem que ser através desse todo. Então, eu vou ser uma médica que vai se basear em evidência, em artigo, em provas, mas eu também vou ser a médica que vai olhar para o ser humano e pensar o que ele está sentindo, como ele está, o que ele está esperando também, como alma, né? Para conseguir unificar os dois. E isso tornou a minha vida muito mais leve. E foi no momento que eu também fiz essa transição para cá, porque Goiás tem uma coisa muito mais espiritual que São Paulo, né? Verdade. E esse caminho espiritual ele veio muito através da minha mãe. Então a minha mãe conheceu uma pessoa que é o Jean Aubry, que já é falecido, que tinha um grupo de pessoas. Ele desenvolveu uma metodologia de, vamos chamar simplificadamente, de meditação muito parecida com mindfulness. E aí ele acabou criando uma linha dele. E essas pessoas que o conheceram começaram a fazer parte, né, e aprender com ele. Então, são assim, muitos anos juntos, é um grupo de pessoas, de 130 pessoas, que começou a seguir ele, a aprender essa metodologia de meditação. E isso virou, no fim das contas, no final da vida dele, a criação de uma fundação, que se chama Fundação Brasil Meu Amor, que tem como objetivo mostrar e ensinar isso para as pessoas. Então, ensinar as pessoas as ferramentas que elas podem ter para se autoconhecer, para lidar com os próprios problemas e para transformar realmente o mundo através de quem nós somos, né? Então, fez esse círculo, assim, na minha vida. Então, a minha profissão consegue conectar toda essa história, a forma de fazer. E eu acho que é isso que talvez transpareça, assim, quando você olha e fala, ai, tem alguma coisa que encanta. É simplesmente a coerência de conseguir ter unido tudo, sabe? E como que você leva isso para o seu paciente? Assim, como você tenta mostrar para o paciente e fazer não só o que um oftalmo faria para aquela pessoa? Olha, Edu, eu acho que, e você faz isso também, né? Eu acho que às vezes é pelo simples. Eu já tive muito paciente que olhava para mim e falava, nossa, doutora, as pessoas não me olham no olho. Os médicos que eu já fui não me olharam, não me escutaram, não entenderam exatamente o que eu precisava, sabe? E eu senti isso também em você. Você vai no consultório, você senta e fala, me fala, o que você precisa? E ter aquele momento de escuta. E de escuta sincera, assim, não é aquela escuta do tipo, deixa eu ver que horas que eu vou te interromper pra já, né? Então, eu tento através das coisas simples. Eu divido a minha consulta entre um momento de escuta, um momento de exame e um momento em que eu falo. Mas, no geral, eu sou uma pessoa que mais escuta do que fala, sabe? Para tentar entender um pouco o que o paciente precisa. E deixar aberto, assim, para a pessoa trazer o que ela precisar. Às vezes tem consulta que o paciente vai fazer um óculos e a gente fica falando de livro, de vida, e no seu consultório foi a mesma coisa. Né? Então, eu tento deixar esse espaço aberto, cumprindo aquilo que eu preciso cumprir como médica, claro, sem deixar de lado, mas dando esse espaço para a pessoa de uma forma genuína, que seja verdadeira, né? Não uma coisa forçada. Eu lembro direitinho, na época da faculdade, que tinha um professor de semiologia que ele falava, deixe o paciente falar, que ele vai te contar tudo que ele tem e o que ele precisa. Se você tiver a sabedoria de ouvir, ali já tem um esboço de tudo que você precisa seguir. Exatamente. E é verdade, mas quando a gente forma, a gente tem tanta, né, essa coisa que às vezes você fala,
Cara, se eu tivesse, né, deixa eu deixar ele Às falar um vezes a pouco, gente deixa forma ele e começa a contar. atender volume, É, né, e a gente precisa ser rápido também, eu compreendo. é. São fases da Sim, vida, são né, nem fases, sempre a mas como é gente importante, né, quando a gente consegue deixar a pessoa falar e você vai agir ali não só no que ela foi buscar, às vezes uma palavra de conforto ou até mesmo um olhar, né, de carinho, de sabedoria, de uhum, deixar ela falar, que às vezes ninguém deixa falar, né? sim. Às vezes ela trabalha e ninguém deixa ela falar em casa, o marido, sei lá, os filhos, então ela só quer falar. É o espaço dela, né, É o ali no momento da momento, consulta. Às vezes ela não vai para ver o médico, né, sim, ela vai para ser vista pelo sim, médico, né. isso é verdade. Então isso que muda muito. É verdade. Paulinha, agora mudando um pouquinho, tem muitas pessoas que elas investem no embelezamento do rosto, né, mas não sabem que a cirurgia refrativa pode ter o fim estético, digamos assim, ao eliminar a necessidade de óculos, porque a gente sabe que tem muita gente que acha o óculos chique, o óculos elegante, assim, meio E é nerd, realmente, né, que eu alguns acho, aham, mas quando tem gente que acha que não, que mostra, eu sou velho, não vou pôr envelhece. o óculos porque as pessoas vão achar que eu sou velho, né? Uhum, uhum, Então, como que você mostra isso para a pessoa? Como que essa cirurgia refrativa vai ajudar na vida dela? uhum. Eu estava até vendo um vídeo esses dias no Instagram, foi muito engraçado, minha irmã que me mandou. Era uma pessoa com óculos, assim, aí ela estava lendo um rótulo no mercado, estavam filmando ela de longe, e ela estava assim, ó, eu acho que o óculos estava desatualizado, ela estava franzindo toda a testa, aí eu falei pra minha irmã assim, eu falei assim, o que adianta fazer o Botox e não renovar o óculos, É, porque aí tá todo enrugando para conseguir é enxergar. verdade. É um todo, né, assim, claro, eu acho que a gente tem que ver com muito respeito as pessoas que gostam de usar óculos, e tem muitas pessoas que gostam, que faz parte do estilo pessoal dela, mas tem muita gente que não sabe da opção da cirurgia refrativa, Uhum. não só para o embelezamento, como para a liberdade mesmo, né, para fazer o esporte, enfim, para se maquiar, as mulheres que são mais vaidosas. E aí a cirurgia refrativa pode trazer essa transformação junto, né, com a liberdade junto com a estética. Então, eu gosto de falar sobre ela para a pessoa saber que existe essa opção. E também a cirurgia refrativa não é para todo mundo, né? Tem um certo tipo Uhum, de deficiências que sim, podem e outras não, né? Então tem exatamente. Para a fazer idade, cirurgia, né? para fazer cirurgia você tem que ter um exame oftalmológico completamente normal. Todos os graus podem operar, tanto miopia, astigmatismo, hipermetropia, não tem essa restrição de tipo de grau, todo mundo pode, mas tem que ter os exames normais. E aí os exames são tomografia de córnea, espessura, outras coisas, para a gente avaliar se o laser pode ser aplicado no olho com segurança. Mas, no geral, as pessoas acham que tem muito mais contraindicação, todo mundo acha que não pode. É, Mas muita gente pode e nem sabe, nunca nem viu, assim. é Então, verdade. tem que levar essa informação, né? Isso é muito importante. E a região dos olhos, ela é delicada, né, e requer uns cuidados especiais. Quais são as suas recomendações para a saúde ocular, especialmente quando eu falo em relação a produtos dermatológicos que podem causar essa irritação ocular? Uhum. Ó, eu sempre falo para os meus pacientes assim, na dúvida, nunca passe o produto na região dos olhos, a não ser que ele seja para a região dos olhos. Ponto. Então, você vai delimitar uma região aqui acima da sobrancelha e abaixo desse ossinho, e você vai aplicar no restante. A gente tem mania de, mas aqui também envelhece. Tudo bem, mas não aplica em tudo, né? Isso. Região do olho tem um produto, região do rosto tem outro produto. Uhum. Então, isso tem que ficar bem atento. E o dermatologista também pode orientar, né? O É. dermato tem total condição de orientar sobre isso. Eu sempre falo assim que não evitar a pálpebra inferior, mesmo que o produto seja específico. Tem muita gente que tem a pele muito sensível ou tem um olho muito sensível, né? Sim. Existe essa coisa de sensibilidade, né? Eu não sei se pela produção, quantidade de hidratação, de produção de lágrima, enfim. Uhum. Mas as pessoas têm isso, então tem que evitar. Né, porque Sim. às vezes você passa a mão ali e já leva para o olho. E em cima, na pálpebra superior, nunca. Uhum. Porque você pode estar fazendo alguma atividade que você vai suar e aquilo ali vai cair no Cai olho, no olho. né? E sabe uma coisa que cai muito e irrita bastante? Duas coisas, na verdade. Gel de cabelo e pomada de homem, assim, dá uma irritação muito grande. Por causa do suor, né? Transpira na academia, às Transpira. vezes tá do gel do dia, daí vai É, treinar, cai no olho. E outra é protetor solar, né? E aí eu sempre indico quem tem muita sensibilidade, os protetores solares em bastão, isso. que eles derretem menos, e aí é uma Aham. dica bem legal, assim, Isso é legal. né? E para paciente que faz maquiagem, para cílios ou para limpar a pálpebra, o que que você indica para esses pacientes usar? O que que é seguro? Tá, uma coisa que eu sempre falo que é traiçoeira é a água micelar.
A maioria das águas fala que tira a maquiagem, a prova d'água, pode usar só ela. E não, geralmente a água micelar, ela deixa a desejar. Eu fiz o teste em mim uma vez, eu passei bastante rímel, eu passei água micelar e falei para alguém me olhar no microscópio. O nosso microscópio aumenta 1 milhão de vezes, né? Uhum. E aí a pessoa falou, nossa, tá cheio de rímel. Então eu sempre digo assim, um demaquilante bifásico, que tem uma porção oleosa, para conseguir tirar mesmo. Daí lavar com shampoo neutro e depois, no final, finalizar, se quiser, com água micelar. É o que eu gosto de fazer. Shampoo neutro, a gente indica muito shampoo Johnson, né? De cabelo de bebê. Sim. Não pode passar muito concentrado, tem que passar diluído. Mas eu fico um pouco revoltada com o shampoo Johnson, até ia te contar que é uma novidade. A Dermato cheia de um arsenal enorme, né? De produtos cosméticos e de tratamento. E o oftalmo passando shampoo Johnson. E eu nunca me conformei com isso. Falei, não quero passar shampoo Johnson. E aí agora eu estou desenvolvendo, junto com um amigo, um grande amigo que tem uma indústria bem legal de produtos fitoterápicos, cosméticos e tudo mais, um shampoo oftalmológico à base de óleo de lavanda e melaleuca. Então a gente está criando, ainda está em fase de teste, mas quando lançar eu vou te mandar umas amostras, aí você testa. Porque a gente precisa de opção, né? Assim, o shampoo neutro resolve, mas eu acho que dá para ter coisas melhores, tratamento de blefarite, né? E nunca pegar aqueles discos de algodão esfregar, né, Paulinha? Que é uma região que a gente não pode esfregar, mesmo quando dá vontade. Exatamente. Né, você tem que ter... O olho é muito delicado, né? Tudo tem que ser muito delicado no olho, não tem jeito. Tá certinho. E a gente sabe que muitas clínicas, elas não protegem corretamente durante os procedimentos estéticos, quando vai fazer um laser, alguma coisa, né? O que você indica? Agora você falando para um dermato, quando vai fazer um laser no rosto da pessoa, como que ele tem que proteger o olho do paciente? Eu gosto mais de orientar o paciente em relação a isso, porque a gente, assim, eu indico que o paciente faça no dermatologista, porque o dermatologista, ele recebe um equipamento, ele recebe um treinamento, né, do como que usa, o que tem que fazer, e ele tem uma visão médica mais prudente, né, do procedimento. Então, no geral, os lasers, quando precisa, eles vêm com uma proteção, um óculos de proteção, pode colocar uma gaze embaixo também, para proteger ainda mais. Contato, né, de um Exatamente. para outro. E cuidar, assim, de não fazer o procedimento dermatológico, né, no rosto, em qualquer lugar. Eu já peguei paciente que fez em algum lugar que não protegeu os olhos e acabou queimando, acabou ficando com sintoma oftalmológico, chegou no consultório desesperado, assim. Então tem que tomar esse cuidado mesmo. É sempre importante quando você quer tratar a pálpebra em si, é obrigatório você usar uma proteção intraocular. A lente escleral, né? Isso, que chama lente escleral, que a gente chama de proteção intraocular, porque é um óculosinho que você vai colocar dentro, né? Você vai ter que ter toda uma pomadinha para passar ali, lubrificar, tudo certo. E também aquilo é mandado para esterilizar, tudo certinho, porque tem um contato muito íntimo ali. Então não dá para só puxar e fazer quando é pálpebra. Precisa ter essa proteção a mais, né? Porque imagina o paciente. Você faz de procedimentos em pálpebra lá no seu consultório? Então, eu gosto muito de fazer laser de CO2, né? Gosto de fazer a ultrassom microfocado, que às vezes já tem caso que é relatado na literatura médica de pacientes que foram fazer e, como é uma ultrassom, tiveram lesão porque quem foi aplicar, né? Não, isso não é um laser. E acabou dando disparo em cima do globo ocular. Né? Agora imagina você, né? Você vai tratar uma flacidez, uma ruguinha e perde, né? Não tem como, então, não tem, é muito delicado. Né? Tem que ter muito cuidado. Né? Então a gente tem que estar bem atento para isso. Mas os resultados são bem interessantes. São bem legais quando bem indicados. Né? Então a gente sempre tem que ter a noção, igual eu sempre falo, a gente tem que ter noção da indicação, de falar para o paciente, olha, o grau que está aqui, o ideal é que você faça uma cirurgia. Né? Agora, tem um paciente que ele não quer fazer cirurgia, não quer porque tem medo, enfim. Que é mais conservador. Sim, né? é mais conservador, e aí sim, você pode, a gente tem na Dermato várias coisas que a gente pode ter essa melhora. Legal. Aí, estamos juntos, dá para associar. E o autocuidado, ele vai além da aparência externa, né? Muitas vezes as consultas oftalmológicas de rotina, elas são negligenciadas.
Qual que é a importância desses check-ups para a prevenção de doenças como glaucoma, ceratocone, catarata e até mesmo pacientes que têm algum grau ali que precisa estar todo ano e estar sempre verificando? Uhum. A oftalmo ela é um mundo muito à parte, né? Ela é um mundo à parte até para médico. A gente não tem tanto contato na faculdade, enfim, tem muita coisa em oftalmo que são doenças silenciosas, e essas são as piores dentro da área da saúde, né? Aquelas que a gente não sente nada, o paciente não sente nada. E na consulta oftalmológica, a gente consegue ver além de grau de óculos. Grau de óculos é uma partezinha da saúde ocular. Então, a gente tem pressão intraocular, que está associada ao desenvolvimento de glaucoma, que é uma doença que perde o campo visual da lateral para o centro. A gente tem o ceratocone, que é uma doença de córnea, que também cai a visão ao longo do tempo, muito comum em adolescentes. E elas todas começam pequenininhas e silenciosas. Mas na consulta de rotina, o oftalmo consegue já detectar algumas coisas. Então, eu vou fazer o exame do óculos, vou medir a pressão intraocular para ver se ela está dentro do normal, vou fazer um exame de fundo de olho para ver se o nervo óptico da pessoa não tem característica de glaucoma. Às vezes, dependendo do grau, eu vou pedir um exame complementar de córnea para ver as outras doenças como ceratocone. Assim, é uma consulta de rotina super simples, uma vez por ano, no oftalmologista, que a gente já consegue descartar um monte de coisa, né? Às vezes as pessoas ligam muito à parte estética, todo mundo se preocupa. Quando você vê uma ruga, você fala, uma ruga, sai correndo. Mas quando você não sente nada, você negligencia, né? Então precisa dessa conscientização. A correria do dia a dia é grande, mas uma vez por ano, consulta oftalmológica de rotina. Como mulheres vão ao gineco, todos vão a cardiologista, tem que incluir o oftalmologista também anualmente. Ninguém falta no dermato, né, Edu? Só falta no oftalmo, todo mundo falta. Cancela o oftalmo, não cancela o dermato. É verdade, né? Quando você não está sentindo, né, você acaba não dando muito valor. Exatamente. E aí, como e aí quando diz, sente, né? Já está... Exato, né? E a gente tem que ir além realmente da aparência. A aparência é muito importante, sim, com certeza, mas a gente tem que ir além e pensar em saúde sempre, né, em primeiro lugar. Existem várias condições dermatológicas que têm manifestação no oftalmo, né? Você poderia dar algum exemplo, explicar como essas condições afetam tanto a pele quanto os olhos? Olha, eu vou citar, para ser mais prático, tem muitas, né? Mas eu vou citar uma que as pessoas não sabem, que é a rosácea. É isso que eu ia falar. Rosácea, gente, para pegar o olho é muito, muito comum. E o que a rosácea causa? Blefarite, que é uma inflamação das glândulas palpebrais. Essas glândulas, elas têm um envolvimento na produção da lágrima. Então, quando essas glândulas estão acometidas, não produzem uma secreção boa, a lágrima fica ruim. E aí a pessoa desenvolve um ressecamento ocular. E esse ressecamento tem diversas consequências, né? Irritação, perda dos cílios, enfim, uma série de consequências que podem acontecer. Então, a rosácea, assim, pegou rosácea, o dermato geralmente já fala, já avisa, já até trata, né? A rosácea, para quem não conhece, é uma doença de pele, né, que é uma doença que não tem cura, mas tem melhora. Então, a pessoa fica com o rosto vermelhinho. Então, às vezes, quando muda de temperatura, fica vermelho. Quando come algo muito apimentado, ou com muito condimento, ou um vinho tinto, a pessoa dá aquele rubor, fica vermelho. Então, tem um processo inflamatório ali e tem um ácaro que chama Demodex, que vai atuar ali também, fazendo aquele processo todo acontecer. Então, hoje a gente tem, e é tão engraçado que é sempre importante mandar para o oftalmo, né? Às vezes já teve oftalmo que me mandou o paciente que no rosto ele não tinha quase nada, mas tinha uma blefarite bem importante. E quando a gente trata com laser, às vezes não precisa fazer o laser na pálpebra, mas a gente já consegue uma melhora ali. Muito bem. Já consegue uma resposta boa. Tem que associar, né, os tratamentos, né? Sim. Não adianta o oftalmo só tratar a blefarite e a pessoa não tratar a rosácea. Sim. Precisa tratar os dois. E às vezes, e também tem uma outra coisa, que às vezes até para rosácea o uso de Roacutan, né? Dependendo do paciente, Roacutan também causa um ressecamento ocular severo. Muito e severo. Às vezes o paciente negligencia, né? Tô tratando da pele. Mas seca os lábios, seca as mucosas e seca o olho também. Então, outra dica vai fazer tratamento com Roacutan, muito colírio lubrificante, tem que usar gel e aproveitar que você falou esse negócio de colírio, há um tempo atrás você postou um negócio que eu achei muito legal, você comparando todos os tipos de colírio, assim,
Quando a pessoa, lógico que ela tem que ir no oftalmo, né? Mas é porque nós brasileiros temos mania. Tá acontecendo alguma coisa no olho. Ainda bem que hoje não pode vender mais colírio de antibiótico sem a receita médica, sem prescrição. Mas de corticoide pode, né? Então, o que você indica se uma pessoa... eu não marquei um oftalmo, tá um final de semana à noite, meu olho está coçando, irritado. O que procurar? Qual tipo de colírio hidratante para a pessoa procurar? Tá. É um perigo, né? Quando a gente vai na farmácia e escuta assim de canto de ouvido, fala, meu Deus do céu, não faça isso. Colírio de corticoide é mágico. Como qualquer área da medicina, o corticoide faz milagre. Mas ele tem uma série de efeitos colaterais a longo prazo. Catarata, glaucoma, né? E aí, quando a pessoa descobre, compra uma vez o colírio de corticoide, não quer largar mais. Então, é muito, muito complicado. Colírio de corticoide não pode de jeito nenhum. Se for para comprar alguma coisa, colírios lubrificantes, carmelose, hialuronato, que são colírios que simulam a composição natural da lágrima até você conseguir procurar um profissional, um oftalmologista para ver o que está acontecendo. O olho vermelho que não melhora em mais de 24 horas precisa ser investigado. Se é uma irritação passageira, cai uma coisinha, uma poeirinha, geralmente em 24 horas ele vai estar melhor. Se não, se tiver muita dor, é sinal de alerta. E um outro que está na prateleira da farmácia, assim, que é facinho de comprar, que o oftalmo até arrepia quando fala que usa, são os colírios de clarear, né? Os que tem na fasolina. Geralmente o potinho azul, não posso falar nomes. Às vezes falam, eu tô pingando, eu pingo todo dia porque meu olho fica vermelho. É um colírio que vai fazer uma vasoconstrição, o olho fica branco na hora, depois que passa o efeito, igual o spray de nariz, que dá aquele rebote, o nariz tampa, o olho fica congesto, aí o que a pessoa faz? Pinga de novo. E aí ele tem uma certa toxicidade e não é legal. Então, se for na dúvida, assim, colírio lubrificante. Isso é super importante. Sim. Porque é muito engraçado as pessoas leigas, que a gente chama, que não fizeram, né, um curso de medicina, eles falam, não, mas é só um colírio. Doutor, mas é só uma pomadinha. Mas é só uma pomadinha de corticoide que está passando ali há 3, 6, 1 ano, né? Sim. Então, eles acham que aquilo não tem absorção sistêmica. Não tem problema. É só um colírio. E não, né? A absorção da mucosa do olho é imensa, sim, né? Sim, é uma absorção muito... Aí você vai na prateleira, tem 1 milhão, né, de colírios. Aquilo lá que você viu, era eu bem doida, fazendo uma planilha de todos os colírios que tem para vender e organizando, né, qual que pode em quem. Tem colírio que não pode gestante, tem colírio que não pode criança. Então, assim, não dá realmente para pegar qualquer um, né? Colírio também é remédio, né? E corticoide é uma coisa extremamente perigosa, assim, é uma coisa que a Anvisa tinha que proibir igual ou mais do que um antibiótico qualquer um ir lá e comprar, né? Porque, assim, os efeitos sistêmicos a longo prazo, né, de insuficiência renal, por exemplo. Então, assim, é muito, muito sério. Sim. Graças a Deus na oftalmologia a absorção sistêmica é pequena, tá? A absorção para o corpo é muito pequena, através do olho. Mas o problema são os efeitos colaterais no próprio olho, né? Com certeza. Vamos agora, para a gente finalizar, fazer um bate-bola aí, uma resposta mais rápida. De cara com Marília. Então, primeiro, uma dica indispensável para a saúde ocular. Regularidade. Marca na agenda. Deu 1 ano da sua consulta, põe já do ano que vem, para você não esquecer. É um produto que você recomenda para cuidados com os olhos. Já. Quando ficar pronto, eu recomendo o meu. Mas por enquanto... Por enquanto, shampoozinho neutro dá para usar. Ótimo. Um procedimento oftalmológico que você considera revolucionário? Cirurgia refrativa, com certeza. Muda a vida da pessoa. Antigamente nem existia, né? Meu pai foi bem pioneiro na área. Ele fala, as pessoas usavam óculos e tinham que usar óculos para sempre. De repente alguém inventa uma coisa que 0 grau. A gente vê na Bíblia Jesus Cristo fazendo as pessoas enxergarem. É um milagre, gente. Eu me sinto fazendo um milagre quando eu saio. O paciente levanta e olha assim o relógio da sala e fala, meu Deus, eu estou enxergando. É muito incrível. É realmente revolucionário. Muito legal. E um mito sobre a saúde ocular que você gostaria de desmistificar? Saúde ocular não é só grau de óculos. Grau de óculos é uma parte. Pequena. Bem pequenininha.
É uma rotina diária para manter os olhos saudáveis. Vou para a parte filosófica. Enxergar as pessoas com bons olhos. Ver o bem nas pessoas. Fazer o bem, mas ver o mundo de uma forma mais ampla, vamos dizer assim. Não é necessariamente na parte médica, mas eu acho que mantém a gente vendo a vida de uma forma diferente, né? E um livro para você deixar assim, para quem gosta dessa parte, né, mais de filosófica, de sentir uma força além, uma coisa que faz a gente ter fé, né? Um livro para estimular a fé, independente de qual seja. Eu tenho vários, eu fiz uma coletânea para você, Sim. né? Mas eu vou falar um que eu estava vendo hoje, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um médico, ele é psiquiatra e neurologista, e ele era judeu, e ele sobreviveu a 4 campos de concentração na época do nazismo. E aí ele viveu, assim, o pior dos horrores humanos, né? A família dele foi toda assassinada, dividida. E aí ele sai dessa época e começa a falar sobre o sentido da vida. Então, é um livro que, assim, é denso, é profundo, mas que vale muito a pena. Já vou colocar. Pode colocar, mas se prepara, porque é uma porrada. Nossa. Paulinha, e para você, o que está além da aparência? Nossa. Eu acho que quase tudo. Quase tudo. Além da aparência está a essência das pessoas, além da aparência está a bondade do ser humano. Mas reflete na aparência. Então, não diria que é 100% além da aparência, não. Mas o que a gente é por dentro reflete por fora e vice-versa. Mas eu acho que a gente tem que sempre olhar além da aparência, com toda certeza. Porque a aparência, ela vai embora, né? Uma hora, querendo ou não, ela muda, né? Que ela vai embora, Sim. né? A beleza não vai embora, ela muda. Muda. E a gente tem que buscar, com certeza, sempre além da aparência. E o que vale em toda a caminhada é o que você foi conseguindo nutrir, não só a aparência, mas nutrir o que você fez de bom, o que você aprendeu, o que você conseguiu emitir para as pessoas algo leve, algo gostoso de vivenciar. Né? Exatamente. Gente, então, Paulinha, foi um prazer Obrigada, ter você querido. aqui hoje comigo. Também. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência. Tenho certeza que aprendemos bastante aí com a sua fala. Sim, eu também agradeço por você, pelo convite, por ser meu médico querido, que cuida da minha aparência, mas que também é um amigo que cuida além da minha aparência. Obrigada. Obrigado a vocês todos que acompanharam até aqui. Não se esqueçam de seguir o podcast Além da Aparência para mais episódios. Até a próxima.